voto com Deus. Se Deus me ajudasse, que fosse para mim conseguir minha casa, eu caminhava toda a vida. Nos olhos, o medo e a dor. Na boca, o silêncio. Os pés desses homens e mulheres já não podem mais pisar a terra que escolheram para viver. Perderam o chão, perderam familiares, a dignidade. Alguns perderam até o nome. Hoje lutam para não perder a vida, a causa, a história. São pessoas marcadas para morrer. Eles estão mexendo na terra do pessoal, na terra do meu povo. Líderes indígenas, caboclos, ribeirinhos, sem terra, que tentaram brigar pela manutenção de um espaço para a sobrevivência. Nós vamos lutar até o fim, aonde nossa força vai. Ameaçados por madeireiros ilegais, grileiros, garimpeiros, sufocaram a própria voz. Discutir os conflitos de interesses que exercem enorme pressão sobre esses brasileiros, assim como as formas de preservar a integridade desses povos do campo e da floresta, e pensar na construção de um país melhor e mais justo para todos nós. Olá, hoje o Melhor e Mais Justo é especial, nosso 100º programa. Melhor e Mais Justo discute os conflitos no campo que ameaçam a vida de lideranças de movimentos sociais. Estamos ao vivo na web e para marcar o programa de número 100, estamos ao vivo também em caráter experimental pela Rádio Brasil Atual FM. Para essa conversa eu tenho o prazer, a honra de convidar Chiquinha Paresi, liderança indígena do Mato Grosso e historiadora, Israel Iberê Uaná Sassato Pinambá, ativista e integrante do Tribunal Popular da Terra, Laísa Santos Sampaio, professora e líder no assentamento agroextrativista Praia Alta, Piranheira, em Nova Ipixuna, no Pará. Bem-vindos. Obrigada. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, o número de pessoas ameaçadas de morte no Brasil mais que dobrou em um ano. Passou de 83 em 2010 para 172 em 2011. Na última década, a violência no campo e nas florestas deixou um saldo assustador de mais de 405 vítimas fatais. O problema é antigo. Estamos falando da velha questão agrária no Brasil. Eu gostaria que vocês apontassem quais são as principais ameaças hoje, levando em conta, inclusive, políticas públicas, como, por exemplo, as alterações do Código Florestal e a recente Portaria 303 da Advocacia Geral da União, que estipula novas regras para a demarcação das terras indígenas. De novo, bem-vindos. Vou começar pelas damas, né? Chiquinha, por favor, qual é o momento atual da luta, das ameaças, da violência no campo? Bom, boa tarde, né, a todos, pela oportunidade da gente estar aqui, né, relatando um pouco desse nosso sofrimento, né, da luta nossa como povo indígena, e numa situação assim que já vem ao longo dos anos, né, acontecendo, mas só que agora a coisa tomou um rumo bastante bem descarado, sabe? E assim, mexendo com o mais precioso que nós temos, o direito constitucional. Né? Eu posso dizer que, com propriedade, que na luta pela Constituição Federal eu participei com meus velhos companheiros, né? Alguns já se foram, mas nós temos alguns ainda que estão na batalha, né? E exatamente é essa que é a tristeza nossa hoje. Portanto que nós lutamos por essa Constituinte de 1988, né? Conclamamos a sociedade, aparecemos, mostramos para a sociedade quem somos, que nós resistimos a longas batalhas, né? Seculares. E agora, depois de 20 e poucos anos, né? A gente vem uma derrota pior do que da ditadura militar. Então, isso que mais está nos, de certa forma, trazendo. A gente coloca que é pior porque
depois da Constituição Federal, começou-se um processo conosco, povos indígenas. Eu digo isso porque a minha militância vem na educação escolar indígena, né? Eu com os outros companheiros que militam nesse campo, a gente lutou muito para a educação diferenciada, para uma educação de reconhecimento da memória, principalmente reconhecer nós, povos indígenas, como diversidade, né? Como sociedade, como povo. E aí nós viemos acreditando na consolidação desse processo de 88 até agora. E de repente há uma interrupção e as políticas mudam confusas, sabe? E começam a ir para outros lados que a gente não esperava. Eu estou nesse momento reunido com vários indígenas que estão numa faculdade, né? E a preocupação da gente agora, neste momento, é com a portaria 303, porque a gente queria a extinção dela total, e ela não foi extinta, ela foi suspensa, que eu acho mais perigoso ainda, né? E essa suspensão para nós, e a forma como o governo está caminhando as coisas, para mim é uma declaração de guerra. A perseguição das lideranças indígenas, você vê, o Megaron é funcionário público também da FUNAI, né? Eu não sou da FUNAI, eu sou do Estado, eu sou professora, né? Eu tenho anos de serviço público, né? Prestado para a causa indígena, né? E também para o Estado, né? E a gente está numa situação muito preocupante agora, porque a partir do momento que você começa a defender novamente, né? E a lutar, pelo que está acontecendo hoje, e começa uma perseguição sutil ao caso que está acontecendo com o Megaron e algumas outras lideranças, né? Então, deixa eu aproveitar e colocar, para a gente rodar um pouco a conversa, depois voltamos. Laísa, na conversa, queria que você fizesse um panorama. Laísa, que inclusive viveu essa questão dos assassinatos no campo, na pele, na família, né, Laísa? Então, por favor, bem-vinda de novo. Você, desde lá do movimento dos assentamentos no Mato Grosso, como é que você tem visto essa questão? Olha, para nós, assim, eu trazendo já, resumindo, assim, vivemos momentos difíceis onde vimos uma coisa quando acontece fora, outra coisa você sentir na pele. Você vê seus companheiros, e como eu vi minha irmã e meu cunhado serem assassinados, né? E hoje, fala o nome da sua irmã e do seu cunhado. Minha irmã Maria do Espírito Santo e José Cláudio Ribeiro da Silva, né? Eles foram assassinados lá no município onde a gente mora. Nosso lote é emendado. E por quê? Pela luta, pela dignidade, né? As irregularidades e ilegalidade, pela posse da terra, a questão madeireira, a questão carvoeira, que vem assolando assim, desordenado, desorganizado ali naquele assentamento. E o preço por isso foi ceifar a vida deles dois, né? E hoje... Isso foi apurado? Os responsáveis foram presos? Como é que está o processo? Existem 3 pessoas presas, mas nós sabemos que para matar Maria e José Cláudio não foram só 3 pessoas. Porque pelo sistema que é implantado em nossa região, há o consórcio. Alguém idealiza, alguém articula, outro custeia e o outro executa. Outros executam. Ou seja, o executante é só alguém que é pago para ir lá cometer o assassinato. Isso. Mas o assassinato é resolvido por uma cadeia de interesses de agrários poderosos. Isso. E hoje a situação não está diferente. Algumas pessoas, 3 foram presos, mas existem pessoas que a própria CPT sabe. A Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra de Marabá sabe, e a própria polícia, acredito que sim, que são participantes desse assassinato e que ainda se encontram livremente, né? E nós estamos vivendo ali naquele contexto. E as mesmas situações, a mesma situação de ameaça, né? Como o que vem ocorrendo comigo e com meu marido, e a comprovação... Não só não houve ainda a apuração total daqueles 2 crimes, como do ponto de vista da vida nessa cidade, nessa região, pouco ou nada mudou. As pessoas continuam se sentindo inseguras, quer dizer, não houve medidas para a região, porque houve, por exemplo, o assassinato da tua irmã e do seu cunhado. Não houve. O que houve, assim, no momento do assassinato, aquela ação midiática.
e desce ministro para Marabá, e é aquela coisa toda, e que o governo vai fazer isso e aquilo. Hoje você vai no assentamento, várias práticas, as práticas ilegais continuam sendo desenvolvidas, mesmo que a questão madeireira vem sendo desenvolvida de maneira tímida, assim, diminuir um pouco. Mas o restante continua do mesmo jeito. E o pior, esse mês mesmo, só dando um exemplo, eu recebi a notícia que matar Zé Cláudio, que era mais corajoso, juntou um grupo e conseguiu matar. E como eu continuo ali na luta, eu e o meu companheiro, o que disseram? Que está bem mais fácil matar a gente. É só juntar um grupo e agora não matar só os dois. Matar de mamando a caducando, porque aí não fica mais nenhum de nós ali dentro. Ou seja, de mamando a caducando Eles é matar querem todos. dizer os filhos e nós dois, para que a gente está com 5 adolescentes em casa, nossos filhos, que é de coração, e esse é o recado que a gente recebe. O último dia, agora dia 8 de julho já, foi o dia que eu cheguei ao ponto, eu disse, chegou a minha vez. Sabe, eu vi não ter saído, a moto parou com 2 pessoas e a única coisa que me veio na cabeça, antes de morrer eu vou gritar, porque o meu marido estava com a moto ligada. E aí eu pensei, será se ele vai me ouvir, né? Mas pelo menos tiro ele vai ouvir. Assim, coisa rápida que no momento não dá de você pensar. Então, aí já chegou até o ponto que essas coisas já nem registrei mais no boletim de ocorrência, porque... Elas são frequentes. São frequentes, você registra e você não vê uma investigação mais precisa, profunda sobre aquilo que você falou. Como temos o exemplo, Zé Cláudio e Maria, quantos documentos registrados, quantos pedidos junto ao Ministério, junto, né, ao governo. Então, Sassá me contava, inclusive, que os próprios militantes estão fazendo uma rede de proteção aos ameaçados, né? Queria que você falasse também como é que você analisa o momento de hoje com esse aumento, né, das ameaças de morte e da violência no campo. Não só de ameaças, mas de mortes, inclusive, né, de assassinatos. Esses assassinatos, ele não começou agora, né? Não é de hoje. A gente tem lideranças aí, e pegando o caso do Marçal de Souza, né? São todos assassinatos que quem está na lista para morrer sabe que está na lista, né? E o caso, assim, que teve uma repercussão nacional, internacional, do Chicão Chucuru, né? Que dias antes de morrer, ele fez em uma assembleia lá do povo Chucuru, ele falou para o povo que ele estava para morrer. Não sabia quando, mas estava para morrer, né? Poucos dias depois, ele foi assassinado. Então, vem a ação do agronegócio, a ação de madeireiros, é uma ação sistemática, né? Que se aproveita também da falta de política, né? Para impedir que essas ameaças sejam executadas, né? Os programas de proteção não funcionam, né? Um exemplo é que o Chico Mendes, ele estava protegido no dia que ele foi assassinado, né? Os agentes correram para um lado, né? O tiro foi de um lado, os agentes correram para o outro tiro. Recentemente, um quilombola que esteve presente no ato de fundação da rede de proteção de militantes ameaçados, o Manuel do Quilombo do Chaco, ele também sofreu um atentado lá. Quilombo do Chaco é aonde? Em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Ele sofreu um atentado e com a proteção da Força Nacional. Então, mesmo com essa proteção, os assassinos estão agindo, né? Os pistoleiros estão agindo. No Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Eu acompanhei lá um grupo de indígena Guarani Kaiowá, né? E essa comitiva estava junto com Paulo Maldos, né, que é da Casa Civil, e, enfim... E a Força Civil do Governo Federal. Presidência da República, né? Isso, e a Força Nacional presente. Mesmo assim, 4 fazendeiros pararam os ônibus dos indígenas. Esperou a Força Nacional passar
e os ônibus vinham atrás, eles pararam, começaram a fotografar lá, né? Para marcar as pessoas que estavam. Deles é o presidente do sindicato rural lá da cidade de Itamaraty, no Mato Grosso do Sul, né? É isso que Chiquinha chamava de descaramento? Eu errei, a cidade é Iguatemi. Iguatemi. E você vê como o Estado colabora com isso, porque nesse dia, depois que a Força Nacional ela para os fazendeiros, eles ligam, eles se sentem ameaçados porque poderia ser preso, né? Uma que estava dirigindo sem a carteira de habilitação, né? E ali o presidente desse sindicato rural liga para o prefeito da cidade de Iguatemi, em um domingo, 5 horas da tarde, o prefeito chega em menos de 5 minutos, né? Então, ou seja, há uma certa conivência entre poderosos, é isso? Entre políticos e fazendeiros e madeireiros e etc. Sim, o resultado disso, né, e como a gente percebe tudo isso, essa portaria 303 da AGU. Mas vamos voltar a falar dela. Eu preciso ir para o intervalo, mas eu queria que a gente recebeu uma mensagem, antes de ir para o intervalo, uma mensagem do Evandro Marcos, da aldeia Maracanã, do Rio de Janeiro, indígena do Pará, parabeniza a todos da TVT e a vocês por estarem colocando esse tipo de pauta na mesa, mostrando os indígenas. Manda também um grande abraço para o Sassá. Sassá Tupinambá, recebendo então um abraço aqui do Evandro. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.